Bem-vindos a mais uma edição do STM Entrevista. Hoje temos o privilégio de receber uma das mentes mais brilhantes e inovadoras do setor público brasileiro. Nossa conversa será com alguém que não apenas observa o futuro, mas o constrói diariamente com talento, visão e muita determinação. Rainério Rodrigues Leite é um verdadeiro ícone quando o assunto é transformação digital e inteligência artificial aplicada à gestão pública. Engenheiro civil e bacharel em Direito, com especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública. Ele possui uma trajetória de 3 décadas no Tribunal de Contas da União. Durante esse período, liderou iniciativas que revolucionaram a eficiência administrativa, colocando o Brasil no mapa global da inovação governamental. Entre seus inúmeros feitos, destaca-se o desenvolvimento do chat TCU, o primeiro chatbot de IA generativa da administração pública brasileira, um marco histórico que consolidou o TCU como referência nacional em tecnologia e inovação. Recentemente, Rainério foi reconhecido internacionalmente, integrando a prestigiosa lista dos 100 The Government AI 100, uma seleção dos 100 líderes mais influentes do mundo na aplicação da inteligência artificial no setor público. Hoje, ele compartilha conosco sua visão, seus desafios e os avanços que tem proporcionado para uma administração pública mais eficiente, ética e transparente. Preparem-se para uma conversa inspiradora com alguém que não só transforma a gestão pública, mas também inspira um novo olhar sobre o que é possível quando unimos tecnologia e propósito. Com muito orgulho, damos as boas-vindas a Rainério Leite. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra, Sinara, aqui estar com você. Obrigado aí pela apresentação. Eu acredito que a gente, enquanto servidor público, tudo isso que você fala é uma obrigação nossa, né? Então, eu fico feliz de ter passado já esses 30 anos cumprindo a minha obrigação enquanto servidor público e enquanto servidor público nós temos um dever social de trabalhar para o cidadão, né? Então, tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente tenta melhorar, inovar, é sempre pensando nas entregas, nas melhores entregas para o cidadão. Hoje o TCU trabalha com foco no cidadão, mas ele tem um papel extremamente importante, que é de melhoria da administração pública, melhorar a gestão pública. E tudo que a gente faz enquanto gestão, enquanto inovação, a gente sempre trabalha no sentido de servir como exemplo para a administração pública. E aí a gente consegue também, além do nosso trabalho para o cidadão em si, eu acho que o nosso maior propósito é favorecer com que o gestor público tenha condições também de inovar e que esses resultados cheguem no cidadão. Acho que o mais importante é isso daí. Então, para mim é uma grande honra estarmos colocando esses tijolinhos aí ao longo dessa caminhada aqui. Estou aqui para conversar com você aqui sobre esse assunto tão importante, né, que é a inovação trazida pela inteligência artificial, que é algo que a cada dia a gente se surpreende com novidades e acredito eu que nós, enquanto administração pública, não podemos ficar fora dessa revolução. Perfeito. Perfeito. Secretário. O secretário já foi secretário-geral de Controle Externo, secretário-geral da Presidência e agora é secretário de Tecnologia da Informação e Evolução Digital. Eu queria que falasse um pouquinho do chat TCU, explicando assim, o que ele é. E eu vi uma notícia recente que ele já está sendo até usado por outros órgãos, então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. O chat TCU, né, como você comentou aí, foi o primeiro chatbot que a gente criou no âmbito da administração pública, e eu diria que ele foi criado em tempo recorde. O chat TCU, ele, vamos dizer assim, ele não é uma réplica do chat GPT, mas é baseado no chat GPT. O chat GPT foi lançado em 30 de novembro de 2022, e com 3 meses depois, nós, do TCU, já enxergamos o potencial dessa tecnologia para transformar radicalmente a administração pública. Então, nós não perdemos tempo e trabalhamos imediatamente para criarmos o nosso chat, baseado em toda a filosofia do ChatGPT,
mas que favorecesse, que trabalhasse para o TCU. E foi isso que a gente fez. Criou um chat, fazendo tudo que o chat GPT faz, aquelas perguntas convencionais que a gente faz, mas nós tínhamos uma preocupação. Nós temos dados sensíveis, a gente precisa trabalhar com segurança da informação, nós precisamos acessar os nossos dados internos, que o GPT não acessa, e foi a partir daí que a gente idealizou, olha, se nós temos essa revolução dessa tecnologia toda ao nosso dispor, e se eu não puder acessar as nossas bases de dados, ou então a gente não puder conversar a respeito de um processo dentro do TCU, por ele ser sensível, por ele ser sigiloso ou qualquer coisa assim, então a gente precisa criar o nosso. Foi a partir disso que nós idealizamos, dentro de 3, 4 meses, já lançamos internamente o nosso chat TCU, e ele, a partir daí, passou a ser o nosso parceiro do dia a dia, tanto para o auditor, como para quem desenvolve na tecnologia, na TI, quem para os nossos servidores no dia a dia que querem conversar sobre as nossas informações administrativas. Então, a gente criou esse chatbot interno e ele começou a ser referência para toda a administração pública, tanto que 5 meses depois, a gente já fez uma live para todo o Brasil, envolvendo aí, na época, eu acho que uns 80 órgãos, já para dizermos, pessoal, olha o que é que nós já temos, e isso daqui é ser possível ser feito por qualquer um. E a partir daí, hoje, o chat TCU, a gente já compartilhou com mais de 90 órgãos o código-fonte do chat TCU, porque a gente diz, olha, vamos compartilhar isso para que as pessoas não reinventem a roda, consigam fazer, a partir daí, fazer até melhor do que a gente, né? E foi isso que a gente fez, e hoje ele nos beneficia internamente, e externamente tem vários, eu diria assim, vários filhos do chat TCU, hoje em tribunais de contas, em órgãos, até prefeituras nos pedem essa cópia desse código-fonte, que ele não, mas é um código-fonte que a partir dele você vai criar o seu próprio. Como ele é internamente no TCU, nós não disponibilizamos, ele não pode ser utilizado externamente por um outro órgão, mas a gente está ensinando, mostrando os caminhos para como a gente consegue ir adiante, né? Então, isso é o chat TCU, tá? Depois, a gente, em outra oportunidade, aí, a depender da nossa conversa aqui, eu posso falar sobre todo o contexto em que envolve você trazer IA generativa para dentro de um órgão. Porque não é só disponibilizar a ferramenta, é criar a filosofia de se adaptar à nova realidade dentro de um órgão público. E, exatamente, essa nova filosofia é um dos nossos desafios, né? Como criar essa mentalidade, secretário? Como formar essa mentalidade dentro da massa do serviço público? Olha, é um desafio, primeiro, porque quando você percebe que muita gente não está ligada na tecnologia. Ou então, há pessoas que, quando a gente fala, olha, se trata de quê? É uma ferramenta tecnológica. Eu quero distância disso. Não entendo, não sei o que é, não quero conversar. Ou então, pessoas que, por acaso, sabem que existe um chat GPT, e aí ele acessa aquela ferramenta, outras parecidas também, acessa aquela ferramenta, faz uma pergunta mal feita, recebe uma resposta no mesmo nível e diz, isso aqui não presta, eu nunca mais vou usar. Ou então, aquelas pessoas que dizem, a inteligência artificial ela vai acabar com o mundo. Então, também estou distante disso daí. Só que as coisas não são bem assim. É algo que vem para nos ajudar, para potencializar as capacidades do ser humano. É assim que a gente enxerga, né? Então, a primeira coisa dentro de um órgão, quem quiser trazer esse conceito, essa filosofia para dentro do órgão, um ponto-chave que nós precisamos é ter a alta liderança comprando essa ideia. Isso é muito importante. Aqui no TCU, nós tivemos essa felicidade. E nós temos apoiado pela alta gestão, até mesmo pelo nosso histórico, né, Sinara? A gente, desde 2016, que nós já trabalhamos com robôs de inteligência artificial, sempre investimos nisso. Só que a inteligência artificial generativa, que é esta ligada ao ChatGPT,
ela é algo completamente diferente desses robôs que a gente tinha antigamente. Então, é uma revolução muito grande. E na hora que a alta gestão assume que aquilo é importante, que é necessário trazer para dentro do órgão, ela vai se resguardar para que as pessoas conheçam bem o que é que significa a tecnologia e saibam utilizá-la da melhor forma possível, com responsabilidade, com ética, com todas as cautelas necessárias. E foi assim que a gente fez, né? A primeira coisa que a gente fez depois, quando lançou o ChatGPT, que nós divulgamos internamente no TCU, muita gente não sabia nem o que era o chat TCU, como funcionava, e quando começavam a usar, ficavam surpresas com o tamanho e a potencialidade que ela tinha. Mas, ao lado disso, a gente é que trouxe, antes de tudo, para o nosso servidor e disse, olha, está aqui uma ferramenta que vai mudar o mundo. Enquanto outros órgãos que ainda acontece, infelizmente, mas nós estamos incessantemente nessa batalha para reverter isso, enquanto outros gestores, ou até de empresas públicas, tiveram no primeiro momento uma rejeição àquilo e disseram que ninguém usa isso. Mas veja, se está no celular, como que eu posso proibir que entre dentro do meu órgão alguma coisa nesse sentido? Então, partindo disso daí, a gente já disse, olha, nós precisamos chegar antes, porque vai haver uma demanda muito grande, que as pessoas, se você não tiver a ferramenta adequada, elas mesmas vão usar, elas vão trazer de casa. E as estatísticas demonstram que os gestores, quando são ou resistentes ao uso dessa tecnologia, ou omissos, o que provoca? Provoca que as pessoas passam a usar sem o gestão saber e eles vão usar de maneira errada. Para isso que é o que a gente entra com a tecnologia, com toda essa sensibilização da importância de se usar da melhor maneira possível. Exatamente. Excelente essa abordagem. A colaboração entre órgãos públicos é fundamental. Então, como que o senhor vê essa possibilidade? Como tem acontecido essa colaboração e de que forma a colaboração pode se intensificar e se expandir? Olha, a colaboração é fundamental em qualquer organização, seja pública ou seja privada, né? Sobretudo quem não está em condições adequadas, quem está numa situação mais desfavorável. Então, a parceria ela é fundamental. Parceria com quem já está lá na frente. E nós estamos sempre disponíveis para ajudar todos que precisarem dessa nossa contribuição. A parceria, eu diria que em termos de órgão público, aquele que não tenha condições financeiras, nem estrutural, nem tecnológica, de avançar por essa área, buscar meios numa universidade, buscar meios com os usos das ferramentas que nós temos hoje de autorização de uso do dinheiro público para inovação. E você que é da parte da inovação, você sabe que tem leis que surgiram em 2020 e até hoje nunca as coisas não funcionam. As pessoas não têm coragem de usar uma lei da inovação para beneficiar-se a si próprio. Aliás, a si próprio e ao cidadão, né? Então, o TCU, ele já sai da frente, inclusive demonstrando para todos os órgãos, é possível inovar, pessoal, é possível inovar porque a lei autoriza. Se a gente não tiver condições, pode fazer uma parceria, e assim por diante. Até a ponto de contratarmos uma empresa para testarmos algo inovador, e se não der certo, tudo bem. O TCU não vai multar em relação a isso. Para isso que o TCU já fez algumas contratações de inovação, exatamente para demonstrar de que é possível inovar, fazendo contratações de inovação, com esse novo modelo, sem se preocupar com o resultado, se for positivo ou não, porque é natural da inovação errar. É a gente permitir o erro dentro da administração pública. É claro que seguindo todos os princípios da administração pública, né? De probidade, transparências, etc. Mas nesse aspecto, eu acho que dito que é muito importante buscar parcerias se você não consegue andar com as suas próprias pernas.
Perfeito. E, secretário, mais uma pergunta. Como esse reconhecimento internacional, a sua inclusão na lista das 100 líderes mais influentes em IA no setor público, como ela pode ajudar o Brasil a se posicionar como referência global em inovação governamental e expandir isso também para o setor estadual, para o âmbito estadual e municipal? Veja, esse reconhecimento, na verdade, né, quando me faz constar nessa lista dos 100, a gente vê naturalmente isso, que é o nome do TCU, que eu estou trabalhando para o TCU, para mim, eu não sou... Quem sou eu para dizer que estou o líder mundial? É o TCU. Eu trabalho em nome da minha equipe, eu trabalho em nome de quem desenvolveu o chefe TCU, trabalho em nome do tribunal, das diretrizes do tribunal. Então, é um conhecimento internacional do tribunal. E a gente tem feito um trabalho muito grande internamente no Brasil para difundirmos cada vez mais as vantagens trazidas pela IA generativa, mas também temos levado internacionalmente, porque o TCU hoje, Sinara, ele é o presidente eu diria assim, da organização que reúne todos os tribunais de contas do mundo. Então, da Intosai, chamada Intosai. Então, o TCU tem uma responsabilidade grande e ele tem uma projeção internacional muito grande. Ele hoje trabalha, o TCU trabalha como um dos órgãos, dos órgãos que auxiliam a ONU a fazer auditorias na aplicação dos seus recursos. Então, o TCU está ao lado da ONU. E a gente, baseado nisso, a gente tem tentado levar essa nossa posição de vanguarda para todos os órgãos que, eventualmente, contatam conosco. Nós tivemos recentemente um estudo que foi feito pela OCDE, em que nos aponta como o órgão de controle mais, mais desenvolvido em termos de uso de IA generativa no mundo também. Esse foi um reconhecimento feito pela própria OCDE, que nos reconhece nesse sentido. Então, o fato da OCDE reconhecer já se torna uma projeção mundial. Né? E aí vem essa organização que nos colocou entre esses 100 aí, que ela está ligada nada mais, nada menos do que o Banco Mundial, né? E outros organismos internacionais de grande renome ligados à administração pública. Então, para a gente, na hora que a gente leva essa mensagem e que faz com que também isso aconteça, essa transformação lá fora, e nos eventos que a gente vai internacional, nós temos percebido realmente, constatado, que nós saímos na frente e que talvez seja por isso que a gente mantém essa liderança, porque quando a gente escuta algum órgão lá fora falando do que já tem, a gente percebe que ainda está um pouquinho atrás da gente. Então, se torna uma responsabilidade maior nossa. E também muito gratificante de poder contribuir. Eu acho que é a maior gratificação nossa é fazermos com que alguém se beneficie disso. Já é uma grande satisfação para todos nós aqui, enquanto servidores aqui. E isso se deve muito à política interna de promoção do conhecimento dentro do Tribunal de Contas, né, com o Instituto Certezelo Correia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso, porque eu sinto que a cultura, e quando eu estive visitando o Tribunal de Contas da União, eu sinto uma cultura própria de uma cultura de inovação, uma cultura de gestão do conhecimento, de aprimoramento constante, né? Os tribunais de contas têm essa cultura que precisa ser internalizada dentro dos órgãos públicos municipais, né? Em especial porque eles estão ainda mais locais, né? Mas eu vejo em Brasília o TCU como uma referência, então eu queria que o senhor comentasse sobre essa política interna de aprimoramento constante dos servidores. Sim, o TCU sempre investiu bastante, né, na capacitação dos seus servidores, mas, ao mesmo tempo, ele adota como política, tanto que eu acho que você que é da área da inovação, dos laboratórios, eu acho que nós fomos o primeiro órgão a instalar um laboratório de inovação no Brasil, né? Então, numa época, e quando a gente foi, em 2016, eu era secretário-geral de Controle Externo,
em 2015, quando a gente lançou esse laboratório, fomos também o primeiro laboratório do mundo de órgãos públicos, né, tendo um laboratório de inovação. E veja, naquela época em que ninguém falava, nem falava disso. Mas que bom que a gente tem essa liberdade e eu diria mais, é uma obrigação. É daí onde parte. E nós temos uma referência muito grande do nosso trabalho, é a própria setor privado, porque as coisas acontecem primeiro lá neles, né? A gente, pra você ter uma ideia, nós temos aqui, na parte da TI, nós temos consultorias internacionais, na parte de TI, são consultorias que trabalham com a maioria dos seus clientes, é iniciativa privada. Só que a administração pública, ela não pode ficar esperando que as coisas aconteçam dentro dela. A gente tem que imitar as coisas que estão lá fora. A IA generativa, quando a gente traz para aqui, está aí a iniciativa privada criando os bots e mais bots, utilizando inteligência artificial e até mesmo substituindo empregados com um forte uso da inteligência artificial. E de inovação também. Então, quando a gente traz para aqui, é dizendo, olha, nós também conseguimos avançar. E por que isso? Porque a gente percebe, mais cedo ou mais tarde, o cidadão vai fazer uma comparação. Vai dizer, serviço público, eu estou te financiando. E também estou financiando a empresa privada aqui que eu compro para ela. Ela está inovando a todo momento. E vocês? O que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo com o meu dinheiro? Então, a gente precisa inovar. Eu costumo dizer, nós precisamos trabalhar pelo lucro também. Nós servidor, a administração pública. Mas qual é o lucro nosso? Não é dinheiro, não é recurso. Nosso lucro é o benefício ao cidadão. Esse vai ser o nosso lucro. Na hora que eu consigo beneficiar o cidadão, eu estou tendo lucro com o meu trabalho. E, da mesma maneira que a administração privada trabalha pelo lucro, nós vamos trabalhar pelo lucro, que é o benefício do cidadão. Para isso, eu preciso me aprimorar, usar as melhores tecnologias para oferecer o melhor serviço. Mais ou menos dessa linha, entendeu? Eu penso a mesma coisa, secretário. Nós temos o dever de inovar para trazer as novas tecnologias e um serviço público mais transparente, eficiente e ágil, né? Nós precisamos de mais agilidade dentro do serviço público, em especial o municipal, que é o que atende diretamente o cidadão. Então, eu passei 2 anos no Tribunal de Contas do Amapá, 2014, 2015, e quando eu voltei, comecei a acompanhar mais os tribunais de conta, o Tribunal de Contas da União, e realmente eu me lembro que a minha inspiração foi o Laboratório de Inovação do TCU, né? E como ele foi referência para muitos outros, e nós agora na advocacia pública que começamos a ter laboratórios, né? Em Novo Hamburgo nós tivemos um em 2022, daí em dezembro de 2022 Londrina, o município de Londrina institucionalizou o laboratório de inovação da Procuradoria. Agora, em 2023, a AGU tem um laboratório de inovação. Então, os laboratórios agora estão começando na advocacia. Qual seria a sua mensagem para a advocacia pública? Como inovar? Assim, qual a mensagem da inovação com base na IA? Que esse ano vai ainda ser mais acelerada do que foi no ano passado, do que foi em 2023. Veja, a advocacia pública é muito parecida com o nosso trabalho de quanto TCU. Nós trabalhamos basicamente com textos. É isso que o nosso dia a dia são processos, são textos. E a IA generativa, ela já demonstrou o potencial que ela tem de trabalhar com textos, de criar textos, de ir atrás de informação, de produzir uma informação mais adequada, rápida. Então, nós, e eu me incluo aqui na área do direito também, nós somos da área do direito, TCU também, né? A gente tem uma grande possibilidade de usar essas ferramentas a nosso favor. Por exemplo, eu quero fazer uma instrução processual. Eu tenho a minha percepção de ler o processo. Depois que eu leio o processo, eu faço um entendimento sobre aquele processo. Depois eu parto para fazer a minha instrução processual. Pergunto para você,
ler. Tem alguém que possa ler para mim? A inteligência artificial pode fazer. Por que eu vou ler se ela consegue ler para mim? Então, ela leu, ela me diz o que é que ela leu. Eu faço o meu raciocínio, tomo a minha decisão e retorno para ela, agora escreva. Faça para mim o tempo que você gasta digitando páginas e mais páginas. Isso daí é um trabalho extremamente mecânico. Não diminuiu em nada o seu intelecto de criar, de saber o que é que você quer. Então, a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor, ela fazendo muita parte, hoje, né, a parte mecânica nossa. E no futuro ela pode até nos ajudar a contribuir com raciocínios, e ela já está fazendo mais ou menos isso. Tentando fazer, já existe chatbots. O próprio ChatGPT já tem um modelo em que ele consegue raciocinar. Então, eu sempre gosto de dizer, nós temos ali, e as pessoas podem dizer, Nery, você está querendo dizer que a inteligência artificial agora vai substituir a nossa inteligência. Não é a mesma inteligência nossa. Ele tem uma inteligência lógica matemática que a gente tem também. E só que ele vai fazer essa parte. A nossa inteligência, a outra inteligência que não é essa lógica, né? A inteligência emocional, outros tipos de inteligência, eu acredito que ele não vai chegar tão cedo e não vai conseguir isso. Porque são lógicas, é matemática. Essas ferramentas, elas simplesmente transformam palavras em números, eu não vou entrar aqui nos detalhes, palavras em números e depois reconvertem novamente em palavras e nos oferecem uma coisa espetacular, uma capacidade de construir um texto muito melhor. E eu confesso para você, Sinara, que a cada vez, às vezes eu fico um pouquinho chateado, porque eu submeto o meu texto aí ele diz que está todo errado, que vai melhorar isso, você vai melhorar aquilo, e eu fico assim, eu digo, puxa vida. Mas, em compensação, eu fico chateado, em compensação, eu aceito tudo que ele diz, porque realmente ele está certo. Então, imagine isso dentro de um contexto em que você está trabalhando com instrução processual. Hoje já existe ferramenta disponível no mercado, e olhe lá, quem for advogado, fique esperto, porque muito dele a inteligência artificial já vai fazer, porque são muitas coisas repetitivas. E sendo repetitiva, é um prato cheio para a inteligência artificial, para a tecnologia como um todo. Ele vai fazer aquela mesma coisa. Uma ação, que alguém entrou com ação sobre um determinado fato. Dar um exemplo aqui, contra uma empresa de telefonia. Quantas ações não são semelhantes àquela? Eu preciso fazer novamente tudo a mesma coisa? Quantos modelos os advogados não usam? Só que ele tem o trabalho de ir lá buscar, procurar, onde é que está, e tá, simplesmente copia e cola. Não é diminuindo de forma nenhuma os advogados. Os advogados têm um trabalho importantíssimo de interpretar os pedidos, atuar junto à justiça, etc. Eu só estou dizendo que a inteligência artificial ela pode aumentar as capacidades hoje dos profissionais do direito. E aquele que não usar dessas capacidades, há sim, na minha opinião, uma grande probabilidade de ele perder espaço, né? De ele estar perdendo tempo, porque vai ter outro que vai fazer bem mais rápido. Não é pela capacidade dele, é pela capacidade da IA que vai ajudar ele a construir. Então, isso é a mensagem que eu dou, né, para essa área do direito, aí, dos advogados, né, que trabalham nessa área. O próprio Supremo hoje já demonstra isso. Você vê o presidente do Supremo já criou o Maria, né, um robô para ler processos. Ou seja, e aí eu me dirijo aos nossos colegas advogados, não vamos esperar as coisas acontecerem. Vamos agir e vamos encontrar a melhor forma de utilizar elas a nosso favor, porque tem muita coisa que ela pode fazer.
É magnífica essa sua colocação, porque a advocacia já há muito tempo ela deixou de ser só a advocacia contenciosa, né? Ela passou a ser uma advocacia preventiva, uma advocacia que preza pelos meios de resolução de conflitos, né? Então ela realmente ela está mudando, ela precisa se adaptar ao uso da tecnologia. E para isso a gente precisa de mentes abertas, né? Mentes mais estratégicas, né, secretário? Entender sobre planejamento estratégico e metodologias ágeis, eu acredito que seja fundamental para que a gente possa desenvolver o direito dentro do seu campo, né? E na última sessão do STJ e do Supremo também, eles anunciaram que no recesso eles iam fazer treinamentos com a Maria, e eles, esse ano realmente vai ser acelerado mesmo, né? O processo vai ser acelerado, né? Então, nós precisamos nos atualizar. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de conversar aqui virtualmente, de lhe conhecer. É um prazer para a Escola Superior de Direito Municipal tê-lo aqui, fazendo essa abertura do ano do STM Entrevista e nos trazendo essas reflexões sobre a inteligência artificial. Muito obrigada. Eu quero uma mensagem final à advocacia pública, aos procuradores gerais, como eles podem inserir tecnologia dentro das procuradorias, como o TCU tem oportunizado essa reflexão, esse debate e esse aprofundamento. Eu acho que o ponto inicial, Sinara, que a gente precisa levar em conta é nos abrirmos a essa nova realidade. Nós estamos vivenciando uma nova era, eu costumo dizer que nunca uma era começou a partir de uma determinada data. E eu quantifico essa era da inteligência artificial a partir do dia 30 de novembro, que foi quando foi lançado o ChatGPT. Então, nós estamos em plena era da inteligência artificial. E essa era da inteligência artificial, ela flui numa rapidez inimaginável. Esses últimos 2 anos que a gente passou de inteligência artificial, ele já pode ser contabilizado com uns 20 ou 50 anos que a gente passou antes dessa tecnologia. Os avanços estão sendo enormes na área de saúde, na área de educação, né? Inteligência artificial descobrindo novas maneiras de tratar doenças, né? de entender novas ligas de metais, coisas que o ser humano não fazia isso, tinha muito tempo, demorava muito tempo. E hoje ela está trazendo várias e várias possibilidades de a gente avançar. Então, a mensagem que eu deixo para os nossos colegas é: estejamos abertos, busquemos o que está acontecendo no mundo, para a gente poder entender o que melhor pode nos ajudar. Não vamos nos preocupar tanto, é claro que a gente tem que se preocupar, nos preocupar tanto com os efeitos negativos dessa tecnologia. Porque efeito negativo toda tecnologia traz e todo avanço traz. Quando criou-se a arma, teve os dois lados. Criou-se a bomba atômica, teve os dois lados. Criou-se o avião, teve os dois lados também, o lado bom e o lado negativo. Então, isso aí vai acontecer, isso é natural da humanidade. Então, se eu for dizer, e se eu, enquanto de forma isolada, disser, eu não quero um negócio com inteligência artificial, ela vai lhe atropelar. Ela vai lhe atropelar. E aí, como que eu vou ficar? Então, eu preciso me associar a essa nova tecnologia, abrir a minha mente para saber dela onde que eu posso inovar, onde que eu posso aumentar as minhas capacidades. E na hora que eu aumento as minhas capacidades, as pesquisas apontam, aumenta a felicidade, aumenta a satisfação de quem usa. Eu hoje me sinto bem mais à vontade de vir trabalhar, porque eu tenho um copiloto aqui do meu lado, que me ajuda as coisas a acelerarem e me dá uma qualidade de vida melhor. Não é só produzir, me dá uma qualidade de vida melhor. Então, vamos abrir as nossas mentes, vamos quebrar todas as resistências, principalmente se você for gestor público, vamos abrir essa mentalidade e fazer com que essa sua mentalidade aberta, ela se irradie para toda a sua organização, a toda seu órgão, onde você trabalha,
e abra espaço para que as pessoas testem e encontrem a melhor forma de usar a inteligência artificial. E também permita que eles errem, porque nós não sabemos. Como nós estamos numa fase de alta inovação, não existe manual. Esse é o recado que eu dou. Não existe manual, nós não sabemos, nós nunca convivemos com isso aí, cadê o manual? Não tem manual. E se nós não temos manual, nós podemos errar. E se podemos errar, mas nós temos tentando acertar. E vai acertar sim, que eu tenho certeza. Né? Então, essa é a sugestão que eu dou, a minha opinião, né? Que podemos ajudar, o que a gente pode fazer pela administração pública também. E agradecer, Sinara, o convite, para mim é sempre uma honra falar sobre inteligência artificial. Eu acho que a gente não satura de forma nenhuma o que se tem para falar, porque a todo dia surgem novos assuntos, grandes novidades nessa área, e nunca é demais a gente conversar sobre isso daí e levar para toda a administração pública esse conceito e essa filosofia, essa nova filosofia. Né? Essa nova filosofia, muito bem, eu gostei muito dessa expressão. Obrigada mais uma vez, secretário Rainer, foi uma honra, um privilégio lhe ouvir, e fica o registro aqui para nos acompanharem no STM Entrevista. Os convidados são todos muito bem-vindos para perguntar para os convidados que vêm a seguir, então eu vou, todo mês eu vou entrar em contato para pegar uma observação sua, um comentário, uma pergunta para os nossos próximos convidados. Essa é a nossa rede aqui da STM Entrevista. Certinho? Muito obrigada mais uma vez e um ótimo ano, que 2025 traga muitas novidades positivas para o serviço público e para a felicidade do cidadão, de todos nós. Exatamente. Estamos juntos. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.